Então, vamos à revisão do nosso conteúdo do quarto bimestre. Já gostaria de começar com uma pequena revisão sobre os tempos verbais do inglês que a gente viu esse bimestre, né? Só vamos ver nas formas afirmativa e negativa, que são as que precisaremos. A gente não vai precisar das formas interrogativas de cada tempo verbal, porque a gente não vai utilizá-las durante os desafios, nem durante o simulado, tá? Então, no tempo presente, né, o verbo, a única modificação que ele sofre é o Szinho, que ele leva no final, quando o sujeito é he, she, it, né? Então, para dizer eu trabalho, I work, você trabalha, you work, nós trabalhamos, we work, mas para dizermos que ele ou ela trabalha, he works ou she works. Para negativa, a gente tem o uso do don't ou do doesn't. Então, a gente usa doesn't para he, she, it e don't para o restante. Então, perceba, né, que o he, she, it não leva S no verbo para o he, she, it diferente da afirmativa. E esse S só aparece na afirmativa, na negativa não aparece. Em resumo, S para he, she, it na afirmativa, doesn't para he, she, it na negativa. O will, né, que é uma das formas de falar o futuro no inglês. Então, I will work, eu trabalharei. You will work, você trabalhará. Ou então as formas contraídas. I'll work, you will work. E todos os pronomes seguem a mesma regra diferente aí do presente. Tá? Então, se eu quero falar, ela trabalhará. She will work. Ele trabalhará. He will work. Nós trabalharemos. We will work. Por aí vai. E na negativa, a gente só troca o will pelo won't. Então, I won't work, eu não trabalharei. Você não trabalhará, you won't work. E segue, né? Todos os pronomes seguem a mesma regra. Ela não trabalhará, she won't work. Eles não trabalharão, they won't work. Segue o jogo, né? O passado, né? Então, a gente aprendeu que o passado no inglês, ou o verbo termina com ed, ou então ele é irregular, né? Então, para falar, eu trabalhei, né? Passado, I worked. Você trabalhou, you worked. E por aí vai. Serve para todos os pronomes. Ou então, no caso, né, dos pronomes dos verbos regulares, né? Que seguem a mesma regra. Então, I had, eu tinha. You had, você tinha. She had, ela tinha. Segue o jogo. Tá? Na negativa, a gente usa o didn't e o verbo sem modificação. Não tem nem a modificação do ed, nem a modificação dos irregulares, né? Então, I didn't work, eu não trabalhei. You didn't work, você não trabalhou. Então, perceba, né? No presente, eu uso don't ou doesn't para negativa. No futuro, eu uso o won't para negativa. E no passado, eu uso didn't, tá? São eles, então, que marcam o tempo. São essas palavras que marcam o tempo, então, quando eu estou colocando alguma coisa na negativa. E por último, a gente aprendeu sobre o would, né? Que é uma palavrinha que ajuda a transformar os verbos com final aria, iria, iria. Então, andaria, comeria, dormiria e por aí vai. Então, na afirmativa, I would work, eu trabalharia. You would work, você trabalharia. She would work, ela trabalharia. We would work, nós trabalharíamos. Segue o jogo. Para negativa, wouldn't, né? Então, I wouldn't work, eu não trabalharia. You wouldn't work, você não trabalharia. Segue para os outros pronomes. They wouldn't work, eles não trabalhariam. E assim vai, né? Por que isso aqui é importante? Todos esses 4 tempos verbais vão ser usados, então, né, para as frases condicionais, tá bem? Então, a gente tem 3 tipos de frases condicionais. Então, a do tipo zero, né, que indicam certeza entre causa e efeito, tá? Então, uma frase condicional é uma frase que tem uma causa e um efeito, né? Então, uma condição e um resultado, tá? Então, indicam certeza, né, entre causa e efeito. Então, se, né, if you leave ice in the sun, it melts, né? Então, esse if é o se, né? Então, se você deixar gelo ao sol, ele derrete, né? Então, tipo zero usa essa estrutura. If, present e present. Então, estou usando só, né, a gramática do presente aqui para formar a frase, né? Então, né, se você deixar gelo no sol, né, ele derrete. Então, olha lá. You leave, it melts, né? Com Szinho aí
no verbo, então, por conta do he, she, it. If you drop a glass of vase, it breaks. Então, se você derrubar um vaso de vidro, ele quebra. Né? Então, são duas frases que indicam certeza aí entre causa e efeito. Ok? Frases condicionais do tipo 1, então indicam resultados possíveis entre causa e efeito, né? Então, a estrutura é if, present e will, tá? Ou então os modais can, may, might, que a gente aprendeu aí no decorrer do ano, tá? If you study, you will be smarter, né? Então, if presente e futuro, né? If presente will. Se você estudar, vírgula, voltou aqui, né? Você será inteligente. If she sleeps now, she will work better tomorrow. Então, se ela dormir agora, ela trabalhará melhor amanhã. Então, são duas frases que indicam resultados possíveis aí, né? Entre a causa e o efeito. E o tipo 2 são frases que indicam resultados que não podem ser mais alterados, ou então resultados menos possíveis entre causa e efeito. Então, a estrutura é if, past e would. Né? Então, lembrando que past aqui é o passado, né? O passado simples. E o would, né? Que transforma os verbos em iria, iria. Então, olha lá os exemplos. If you let me, I would help you. Então, se você me deixasse, eu te ajudaria. Né? If she worked, she would have money for that. Se ela trabalhasse, ela teria dinheiro para isso. Tá? Então, o segredo aqui está em como memorizar, né? Ou melhor dizendo, em memorizar os tempos verbais e como se usa, né, esses tempos para poder aplicar nas frases, tá bom? Não é tão importante vocês me mostrarem, né, o que querem dizer os tipos de frases condicionais, mas como funciona, né, a estrutura de cada um deles. Se você consegue mostrar para mim que você entende onde é que está o presente, onde é que está o passado, onde é que está o futuro, onde é que está o aria, iria, iria, tá? Isso para mim é o mais importante, isso para mim é o que mostra que você entendeu como que se usa, né, as frases condicionais, como que junta, como que une, então, duas gramáticas para formar esse tipo de frase, tá? O segundo assunto que a gente viu foi expressando preferências, né? Então, para a gente expressar preferências em inglês, a gente tem quatro, né, estruturas possíveis, tá? A primeira delas é I prefer, I would prefer ou I'd prefer, tá? Tudo isso aqui que está nessa mesma estrutura, vou até deixar em uma marcado da mesma cor, todos aqui, querem dizer a mesma coisa, tá? Que significa eu prefiro, né? Porém, tá? É importante perceber que cada uma tem a sua estrutura correta de utilizar, que a gente não pode misturar as coisas aqui, tá? Então, quando eu falo I prefer to walk, ou I would prefer to walk, ou I'd prefer to walk, eu estou falando a mesma coisa, né? Eu prefiro caminhar, eu prefiro andar, né? Só que está seguindo aqui uma estrutura, que é o to com o verbo, né? Aqui nos exemplos de baixo eu coloquei uma frase incorreta, né? Já vou explicar por que ela está incorreta. Então, segunda estrutura, I prefer, I would prefer, ou I'd prefer ainda, mais o verbo com ing, né? Percebe que nessa estrutura, né, eu não estou colocando o to, né? Então eu não posso misturar o to e o verbo com ing. Ou eu ponho um, ou eu ponho o outro. Né? Então, I prefer to walk ou I prefer walking. I prefer to walking está incorreto, que é o que está mostrando nessa segunda frase aqui. Né? Então, I would prefer walking. Eu não posso misturar o to com o ing. Tá? Isso é incorreto. Ou ainda, I'd prefer walking. Perceba que os três exemplos de cima e os três de baixo são o mesmo. A diferença, né, é só mudança de estrutura. Significa a mesma coisa. Eu prefiro caminhar, tá? São duas formas de escrever a mesma coisa, só que eu não posso misturar o to com o ing. Apenas isso, tá? Só isso. Ou eu coloco o to mais verbo, ou eu coloco o ing, tá? O verbo sem ing, sem o to, tá errado. E colocar o to junto com o ing também está errado.
Só pode seguir essas estruturas aqui. A terceira estrutura mostra você preferir coisas, né? Já não estamos falando mais de ações. Aqui em cima está falando de ações, né? Andar, caminhar, comer, beber, dormir, né? Eu prefiro dormir, eu prefiro beber, eu prefiro dormir. Então, estou falando de preferir ações. Aqui eu estou falando de preferir coisas, né? Não é substantive, aqui é noun. Escrevi errado, perdão. Então, estou falando de preferir coisas. Então, eu prefiro pizza, né? Então, pizza é uma coisa, né? São três formas de dizer a mesma coisa. I prefer pizza, I would prefer pizza ou I'd prefer pizza. Poderia ser qualquer outra coisa. Rock music, comedy movies, series, né? Séries, books, livros. Então, qualquer tipo de coisa aqui. Então, essa estrutura é para coisas. Essas duas estruturas aqui de cima é para preferir ações. Importante. E a última estrutura também é para preferir ações, né? Eu a separei porque ela não usa o prefer nesse caso, aqui ela usa o rather. Percebam que o rather ele só tem a forma com would, né? E a forma contraída do would, que é o I'd, né? Então não posso usar I would rather para falar de preferência de coisas, tá? Só o prefer tem essa função. I would rather sleep, né? Eu prefiro dormir, ou I'd rather sleep também, eu prefiro dormir. E eu não posso utilizar o rather sem o would. Ok? Estaria errado também. O último assunto é sobre o verbo wish, né? Que tem duas estruturas possíveis, tá? A primeira estrutura, que é o wish, mais o passado simples. A segunda estrutura, que é o wish, mais o passado perfeito. A primeira estrutura, que é o wish mais passado simples, serve para expressar aí desejos, né? Do momento da fala. Então, I wish he was here. Eu queria que ele estivesse aqui, né? Então, um desejo, né, que eu gostaria que acontecesse agora que eu estou falando. I wish she studied more. Eu queria que ela estudasse mais. He wishes I worked abroad. Ele queria que eu trabalhasse no estrangeiro. I wish you didn't drink this. Eu queria que você não bebesse isso. Né? Então, todas essas estruturas mostram a pessoa do wish, né, mais o uso do past simple, tá bom? Então, sempre a pessoa que deseja, mais a coisa, né? Ou a pessoa que você gostaria que acontecesse alguma coisa. Então, I wish he, I wish she, he wishes I wish you. Então, tem sempre quem deseja e, né, a coisa ou a pessoa que se deseja que acontecesse alguma coisa, tá? E a segunda estrutura, que é o wish com past perfect, né? O past perfect é aquele que usa o had ou hadn't, mais o verbo no particípio, ou seja, o verbo com ed, ou então os irregulares, né? Que expressa desejos de um evento não, em um evento passado, em algum momento, né, no passado. Então, I wish you hadn't done that. Tá? Então, aqui é diferente, tá? Aqui expressa desejos que a pessoa gostaria que vocês no momento estão falando. Aqui são desejos de coisas, né, que já aconteceram. Então, eu queria que você não tivesse feito aquilo, né? Então, um desejo de uma coisa que a pessoa gostaria que tivesse acontecido mais para trás. I wish she had brought more sandwiches. Eu queria que ela tivesse trazido mais sanduíches, agora já não é mais possível, né? She wishes I had bought the black car. Ela queria que eu tivesse comprado o carro preto. I wish you hadn't drunk this. Eu queria que você não tivesse bebido isso, né? Então, são todos exemplos aí de frases, né, que usam o wish com past perfect, né? Past perfect, então, had mais verbo no particípio, ok? Muito bem. Aqui embaixo tem alguns exercícios de fixação para vocês, tá? Então, o exercício para os conditional sentences, o exercício para expressar preferências, present preferences, e o exercício sobre o verbo wish, tá? O primeiro exercício, tá? Ele é dividido em grupos de frases. Então, você vê que, por exemplo, a frase A, B e C são parecidas, né? Se o copo cair, ele quebra. Se o copo caísse, ele quebraria. Se o copo cair, ele quebrará. Tem poucas diferenças entre eles, mas é para você me mostrar e para você mesmo perceber a diferença de traduzir cada uma dessas frases. Como é que você articula os tempos verbais em cada uma dessas frases de acordo com o que eu expliquei, né,
aqui nas frases condicionais e nos tempos verbais no começo do vídeo, tá? Segundo exercício, você vai mostrar para mim se as frases que estão aqui estão corretas ou incorretas e vão traduzir para o português. Aqui é sobre expressar preferências. Então, vocês vão ver lá, né, as estruturas do expressando preferências, vai ver se a frase está correta ou incorreta e depois passar isso para o português, ok? Por último, traduzir para o inglês, né, utilizando o verbo wish. Então, também grupos de frases, né, 3 grupos de frases, para você conseguir entender qual que é a diferença entre um e outro. Tá? Então, eu queria que ela trabalhasse e eu queria que ela tivesse trabalhado, são frases diferentes. Então, você tem que saber qual que é a estrutura que você precisa usar para cada uma delas para poder fazer a tradução, ok? Fez esses 3 exercícios e não tem nenhuma dúvida, está pronto para o desafio, né? Em aula, eu vou passar a correção desses exercícios, ok? E aí, né, vocês estão prontos aí para fazer o último desafio e o último simulado do ano, ok? Tiverem qualquer dúvida, me procurem pela escola e desejo bons estudos. See ya! Bye, bye.